Hoje com o pastor Joseph Prince. Certo, vamos continuar nossa série sobre 2 Coríntios capítulo 3. Lembra que nós falamos de como este capítulo é maravilhoso, porque te ensina como ser um ministro. E eu não creio que é um ministro no sentido só de pastor ou apóstolo ou um evangelista, não. Eu realmente creio que te ensina a ser um ministro em qualquer área da sua vida. Se você é uma mãe, você ministra. E a sua congregação são os seus pequenos, amém? Ou uma adolescente. Se você é um pai, é o mesmo. Amém? Você é um rei daquela casa, um profeta daquela casa, um sacerdote da casa. Amém? E como ministrar bem, como ministrar de forma correta, como podemos até causar um impacto na vida daqueles que Deus nos confiou. Sabe, os nossos filhos são nossos, mas não são nossos somente por um tempo. São nossos para cuidarmos deles. Mas os filhos vêm de Deus. Deus os colocou no seu ventre, na sua barriga, e Deus permite você cuidar dessa criança por um tempo, sabe? Isso é triste, faz você até ficar triste, porque estamos com eles só por um tempo. E sucesso é quando eles saem da sua casa com sucesso. Amém, eles serão seus, mas você cuidou deles para Deus. Lembre-se de não tentar dizer, eles são meus, são meus. Não, você cuida deles para Deus. Amém? Você é um mordomo para os seus filhos. E isso torna cada momento precioso. Isso torna cada momento que você tem com eles precioso. Aleluia? Então é importante aprender a ministrar e não ser um ministro da condenação, mas da justiça. Então nós paramos no verso 7, certo? E diz assim no verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu te falei sobre a palavra letra e também sobre o Novo Testamento e sobre a Antiga Aliança, que é a letra. O Novo Testamento é Espírito. Isso fala de quando Deus deu a lei. A letra aqui é a lei. Mas hoje, certo, tem um ensinamento que é muito interessante no meio evangélico, que diz que quando você lê a Bíblia, você precisa pedir ajuda do Espírito Santo, senão o que você lê é a letra que mata. Tem que ter o Espírito Santo. Então, dizendo isso, certo? Alguns jovens então olham para a Bíblia como a letra que mata. Sabe? Tem que ter o Espírito Santo. E eles falam que só quem interpreta, certo, pode trazer vida. Não, isso não está falando da Bíblia. A letra que mata não se trata das Escrituras. Não importa quem falou isso, ok? Examine o contexto. Sempre examine o verso de acordo com o contexto. Você tira o verso de todo o texto. Contexto. Tira o texto do com. Fica só com. Deixe o verso no seu texto. Amém? Certo, o verso aqui fala sobre a antiga aliança e a nova aliança. E também fala sobre o ministério da morte, gravado em pedras, que são os 10 mandamentos. Está falando de como os 10 mandamentos e como a lei, que é a letra que mata. Isto e isso somente é a letra que mata. Está me ouvindo? Quando você lê a Bíblia, não é a letra que mata. Olha bem, a palavra de Deus é espírito e vida. A única parte que mata é a lei, mas você percebeu que existe alguma literatura que mata? Não, até mesmo a maior e mais baixa de todas as literaturas não podem matar. O fato de que a lei pode matar fala que a autoridade vem de Deus. Então, este é um engano do diabo. Ele sabe que não pode matar. Ele mata com instrumentos. Ele usa a lei, que foi enviada por Deus, com poder para matar os malignos, para não propagarem a sua maldade às outras gerações. E até este poder de matar da lei é, na verdade, santo e bom. Porque você pode imaginar se um homem mau espalha suas mentiras, entrando violentamente em muitos territórios, estuprando mulheres, matando crianças. Amém? E a sua mente é toda maligna, ele quer ser um rei do mundo e quer que todos o sirvam, e ele também oprime a todos os pobres, então Deus autorizou que a lei o matasse. Está me ouvindo? Seja através de uma guerra, algo assim, isso é justiça de Deus, você entende? Então a lei foi feita para matar. Quando você erra, olha, se você cumpre a lei perfeitamente, olha bem, vai com Deus. Hasta la vista. A bênção de Deus vai estar sobre você. Mas o problema com o homem é que eles gastam tempo no lado de morte da lei. Por quê? Porque ninguém cumpre a lei. Nem mesmo nas suas mentes. Eu estou falando e nem sei o que você está pensando.
o pastor que é mais amável. Amém? Você acha? Glória a Deus. Eu não acho, eu sei. Aleluia. Glória a Deus. A coisa mais importante na lei é saber que ela veio de Deus. Isso é o mais importante. E a próxima coisa a saber é por que Deus deu a lei. Ok? E se você errar nisso, e tem muita gente que erra nisso, eles acham que Deus deu a lei para cumprirmos, para que Deus nos abençoe. Não, a lei não foi dada para cumprirmos. Há um verso em Romanos que diz que a lei veio para que a ofensa abundasse. Ok? Vamos dizer que você não deve dirigir em uma estrada a 100 km por hora e você não deve fazer isso, mas se não tem lei, não tem transgressão. E você não sabe que está fazendo algo perigoso. Você não sabe que no último mês 10 pessoas morreram naquela estrada. Você não sabe porque não há lei. Ok? Então a lei é colocada lá para restringir, para te parar. Ok? Para que você não se destrua. Amém? Mas a lei não pode te forçar a dirigir devagar. Não consegue. E muitas pessoas, quando veem a placa, vão até mais rápido. Ok? Normalmente dirigem até ver então uma placa de velocidade. Eles dirigem normal, ok? Mas depois que passam a placa, começam a correr, mesmo não querendo correr. É como se a pessoa sentisse, ok, eu estava indo devagar, devo correr. Se tirar a placa, dirigem normal. Sabe? Precisamos das placas. Numa sociedade civilizada, precisamos dessas placas. Ok? Mas não para a santidade, porque não é somente aparência. A santidade é interna. Tem pessoas que não roubam porque estão com muito medo da polícia, mas vive pensando nisso. Tem homem que tem vontade de abusar de uma menina porque o seu coração está cheio disso, mas não faz porque tem medo da cadeia. Eles têm muito medo de apanharem. E ele não faz isso porque está com muito medo de apanhar. Não é? Olha, e nós estamos restritos exteriormente e deve ser assim porque uma sociedade civilizada deve se governar pelos 10 mandamentos. Deve ser assim, mas os 10 mandamentos existem não para te dar poder para fazer o certo. Existem como um aviso. Existem, certo, para trazer todo o peso da lei sobre o malvado. Mas Deus não está afim de mudança no comportamento. Deus deseja a transformação do coração. Você pode, de coração, pensar bem de alguém. Você pode, de coração, não querer cometer adultério porque você ama a sua esposa e você sente que precisa ser sempre fiel à sua esposa. Você pode, de coração, ter o desejo de ser feliz, de amar as pessoas. Essas coisas não vêm por causa da lei. E por isso Jesus veio. Verdadeira santidade não pode vir pela lei. A lei é santa, mas não te torna santo. Ela é justa, mas não te faz justo. Você entende? Então mantemos essa lei, você entende, como sociedade. Mantemos então essa lei como uma nação. Mas quem realmente tem uma revelação de que dentro do coração eles têm não aquele sentimento de fazer só porque tem que fazer, certo? Mas se puder eu não faço. E às vezes encontramos pessoas assim, sabe, quando elas estão dentro da igreja e eles caminham e eles não conseguem nem falar muita coisa, mas quando saem da igreja começam a fazer tudo errado. Começam a falar mal até da igreja, certo? E por que eles fazem isso? Porque não faziam de coração. Essas pessoas pensam assim, o governo coloca aquela placa lá de 90 quilômetros só para acabar com a sua diversão. Elas não veem que aquela placa existe porque aquela estrada é muito perigosa. Certo? Tudo que se preocupam é com o seu próprio ser. E alguns dirigem dizendo, isso é muito restrito, é muita restrição. Sabe? É um problema para o país. Eu disse, é um grande problema. Sabe, eu sei que aqui não temos as 4 estações, mas temos 40 estações de comida. Olha, Deus é justo e está nos abençoando, amém? Quantos se lembram que eu profetizei em 2005 sobre a crise financeira? Vocês se lembram? Eu falei sobre uma crise financeira que viria em 2005. O Espírito Santo veio sobre mim e eu falei isso. Certo? Eu não vou mostrar de novo, porque já mostramos algumas vezes neste último ano, e cada parte daquilo tem acontecido. Parece que um certo ano aquilo aconteceu, no outro ano aconteceu outro. Foi uma profecia sobre o futuro dos próximos anos, os anos seguintes, e então em 2008 a crise financeira chegou, e aqui em Singapura nós sentimos tudo isso que aconteceu no mundo inteiro, e o que aconteceu foi que
Na minha profecia de 2005, antes da crise acontecer, vocês ouviram, certo? Eu queria te mostrar, mas eu não vou mostrar por causa do tempo. E todos vocês já viram isso muitas vezes. Na profecia eu falei que as nações que eram prósperas, certo? Que estavam deste lado e as pobres estavam deste outro lado, trocariam de lugar. Certo? China, Índia e tudo mais. E vemos essa mudança. E está acontecendo antes do presidente Obama ser eleito na América. E eu também falei sobre Singapura, certo? Eu disse assim, Singapura vai se levantar. Singapura, depois da crise, vai se levantar. É como se Singapura fosse a primeira a se levantar. Você se lembra desta profecia? Bem, há 2 dias atrás, na quinta-feira, na primeira página dos jornais, 2 recordes para Singapura. Certo? Levantar, como nunca aconteceu na história. Amém. Número 2, a recuperação mais rápida da Ásia. De fato, a nossa economia está crescendo muito mais rápida do que a da América, da China e da Índia. E por isso eu gosto de mostrar essa profecia de novo. Para você ver, eu não quero me exaltar com esta profecia, mas olha, toda a psicologia do mundo, todo o aprendizado humano, de persuasão, não podem prever o futuro. Mas o fato é este, igreja, que durante anos temos recebido essas palavras para que possam nos ajudar. Não tem nada a ver comigo. Ele cuida de mim. Amém? Mas é para te ajudar. E no ano passado eu tinha entregado muitas palavras, até algumas que eu não compartilhei com toda a igreja, porque uma coisa é você falar para a igreja, vai lá, investe, porque você sabe, se alguma coisa acontece, vão dizer que eu errei, que eu comi alguma comida pesada e achei que era a voz de Deus, algo assim. Eu me arrisco, mas se você se arrisca e coloca tudo lá, sabe? Isso não é certo. Eu não estou sendo responsável. Amém? Mas glória a Deus. Deus ainda fala ao seu povo. E não é por ter um QI elevado, certo, que Deus vai falar com você. Não é questão de saber como interpretar as pessoas. Alguém me disse isso. Você tem que interpretar as pessoas. Eu olhei e pensei, ele parece um louco. Quando alguém fala assim, sabe, você tem que interpretar as pessoas. No final você vai ver que eles não conquistam nada, certo? Porque estão tão cheios de si mesmos, tão cheios de esforço próprio, de sabedoria própria. Tudo eu. Temos que nos humilhar e dizer, eu confio em ti, Senhor. É o teu favor que me dá a vitória. Amém? Ok, vamos ler o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vamos nos alegrar por essa recuperação. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, certo? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, agora ele o chama de ministério da condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Eu falei, na semana passada, parei aqui e eu falei de como avivamentos, na história da igreja, usou muita lei, muita condenação, certo? Grandes homens de Deus que eu tenho por eles grande admiração, como Charles Finney, como John Sun, grandes homens, mas usavam a lei, eles usavam a lei até você sangrar pelos poros. Sabe, as pessoas corriam e gritavam para serem salvas. Tremendos homens de Deus, sabe? Mas usavam a lei para fazer você então sentir uma culpa, para ver que precisava de Jesus, certo? Olha, eram reuniões gloriosas de avivamento. Amém? Bares eram fechados, vidas eram transformadas, mas a Bíblia diz que não vimos nada ainda. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, verso 9, Deus não disse que não tinha glória. O ministério da condenação tinha glória. Era glorioso, mas a Bíblia diz, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. É o Espírito Santo falando, você não viu nada ainda. Amém? O ministério onde, quando você prega, que Deus não exige justiça de você hoje, por causa do que Jesus fez. Por causa do que Cristo fez, Deus confere justiça a você. Amém? A lei tem um problema com você, porque a lei não te confere justiça, ela exige justiça de você. E olha, a lei tem este outro lado, que é o que te mata. Se você não cumpre a lei, pela justiça, a lei tem que te matar. Você entende? Então, se colocar sob a lei, está sob o poder da morte, porque Deus autorizou isso.
E não foi escrito para os crentes, na verdade. Então o crente não deve estar sob a lei. E é o maior debate agora mesmo, no mundo inteiro, e eu creio que é uma das razões porque Deus levantou este ministério, que é para combater este erro que está na igreja. Está me ouvindo? Certo? E o que está acontecendo também é isto. A Bíblia diz, aqui no verso 7, certo? Olha o que diz. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, que são os 10 mandamentos, porque foi a única parte que foi gravada em pedras, os 10 mandamentos, não vou falar mais sobre isso, você já entendeu? Veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Escute bem isso, certo? Quando Moisés desceu da montanha, com as tábuas de pedra, certo? Quando ele desceu, seu rosto brilhava. Seu rosto brilhava. Olha, não era um brilho que atraía. Por quê? Era um brilho que dizia, você não deve, você não deve. Você era um brilho que veio de Deus, mas era um brilho que condenava. Se você não acertasse, você morria. Se não fizesse o que a lei pedia, você era condenado. Aquele brilho, diz em Êxodo 34 que as pessoas corriam dele porque tinham medo dele. Certo, Moisés teve que chamá-los de volta. Eles correram dele. Ele teve que chamá-los, até Arão, seu irmão. Teve que chamar Arão e todo Israel para voltarem para ele. E por causa disto, ele colocou um véu no seu rosto, colocou um véu para que o brilho não causasse medo, o brilho não trouxesse condenação. Ele colocou um véu para falar com eles. Mas a Bíblia diz, no capítulo 34 de Êxodo, que quando ele ia para Deus, ele removia o véu e falava com Deus. Um dia, a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, que todo Israel vai se converter ao Senhor. Quando isso acontecer, não haverá mais véu. Está me ouvindo? Ok? E aqui tem algo incrível, que quando as pessoas falam disso, muitas vezes não falam dessa parte. Quando o rosto de Moisés brilhou, foi a primeira vez que recebeu os 10 mandamentos, você sabe disso? Ele subiu em Êxodo 20, recebeu os 10 mandamentos e Deus, na verdade, falou os 10 mandamentos e depois mandou que ele subisse ao monte, certo? E deu para ele as tábuas de pedra. Depois, Moisés desceu até o povo e o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando e dançando. Todo tipo de orgia e coisas ruins acontecendo ao pé da montanha quando somente, certo, poucos dias antes, o que eles falaram para Deus? Tudo que o Senhor ordenar, cumpriremos. Este é o testemunho de todo crente. Todo mundo que vai ao Senhor, todo judeu e todo crente que deseja estar sob a lei fala isso. O coração é sincero, mas sinceridade não basta. Certo? Tem muitos que querem estar sob a lei. Olha o que aconteceu. O primeiro mandamento. Agora estavam dançando diante de um bezerro. E Deus se entristeceu e Moisés carregava os 10 mandamentos e quando ele viu aquilo, ele quebrou todos os 10 mandamentos. Ele foi o primeiro que quebrou, ok. Deus deu para ele 2 tábuas e ele as quebrou. Certo? Ele quebrou as tábuas no pé da montanha. Mas olha, Deus não se irou com ele. É incrível. Procure nas Escrituras, Deus não se irou com ele. Por quê? Porque Moisés era sábio. Se Moisés levasse aquelas tábuas ao acampamento, todo mundo ali morreria. Moisés as quebrou, dizendo que eles não eram dignos de recebê-las. E ele ficou irado porque Deus estava irado. Ele estava em sintonia com Deus. Outra vez, Deus não se irou e Moisés se irou. E ele pagou por isso. Ele bateu na rocha. Mas olha aqui, Deus se irou e Moisés também. Ele representava Deus. Olha, quando Moisés desceu da montanha, ele fez com que o povo destruísse o bezerro de ouro. Ele os disciplinou, 3.000 pessoas morreram, ouça. O seu rosto brilhava. Você não vê o rosto de Moisés brilhar naquele evento, mas ele tinha descido com a lei. E o seu rosto não brilhava. Quando o rosto de Moisés brilhou? O rosto de Moisés brilhou quando a lei foi dada de novo. Deus chamou Moisés até o topo da montanha de novo, certo? Em outra ocasião. Então, naquela montanha, Deus falou com Moisés e disse a Moisés, prepare 2 tábuas de pedra e vou escrever nelas de novo os 10 mandamentos, certo? E Moisés fez assim, mas desta vez, Deus passou por Moisés, Moisés viu Deus, certo, na fenda da rocha, aleluia, e Deus passou por ali, ele viu as costas de Deus, amém. E é por isso quando a mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, recebeu a sua cura por trás, Jesus então parou, porque ele não veio para dar cura de lado, ele não quer somente dar cura para você, ele quer dar a si mesmo, ele quer te dar o seu amor. Ele virou-se e fez com que ela olhasse nos seus olhos
E os seus olhos dizem, os seus pecados são perdoados. Certo? Não sinta a acusação de receber a cura. Eu quero que estejas bem, mais do que você quer ficar bem. E eu me alegro porque você está bem. A tua fé te curou. Oh, aleluia! Aleluia! Se ela recebesse a cura e saísse, ela poderia se sentir acusada de roubar a cura, algo assim. Por isso Jesus virou-se para ela. Quão precioso é o nosso Salvador. Quão amável ele é. Amém? Então, Deus disse, você só pode me ver pelas costas, porque Cristo não tinha vindo ainda. Ele só viu as costas de Deus. E no Antigo Testamento, eles estão sempre vendo as costas de Deus, como Deus indo embora. Como um casamento ruim, sabe? Você só vê as costas da esposa, ela indo embora. Triste. Quando viam Deus, ele ia embora. Mas nós, no Novo Testamento, por causa do que Jesus fez, Deus deixou Jesus na cruz, quando ele carregava os nossos pecados, para que ele diga a você e eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Amém? Você sempre vai ver a face de Deus e a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E foi na segunda vez que Moisés subiu uma montanha, certo? Dessa vez, a lei é dada, mas temperada com a graça. Deus se introduz como o Senhor misericordioso e gracioso. O Senhor misericordioso e gracioso, certo? E Moisés se tornou o mediador, certo? E foi ali que Deus então instituiu o Mishkan, o tabernáculo de Moisés, o altar do sacrifício onde o pecador poderia levar o cordeiro, que é uma figura de Cristo, e colocava as mãos no cordeiro, passando o seu pecado para o cordeiro inocente, e a inocência do cordeiro passava para ele um caminho de duas vias, quando ele colocava as mãos sobre o cordeiro, e ele via o cordeiro ser morto, e o cordeiro era colocado sobre o altar, e o fogo de Deus o consumia, e o pecador saía com algo que ele não tinha antes. A inocência do cordeiro. E se tornava um homem abençoado. É uma figura de Jesus Cristo. Você está ouvindo? Quando você vai a Jesus, você sai com muito mais que você tinha antes. E você é candidato às bênçãos. Se torna alvo do céu. A bênção de Deus como aqueles mísseis. E você é atingido. Tudo vem sobre você e já está chegando. Amém? Glória a Deus. Este é o Evangelho. Aleluia. Este é o Evangelho. Amém. Glória ao nome de Jesus. Olha, quando Moisés subiu, Deus falou com Moisés e deu para ele sim os 10 mandamentos, mas era como se fosse a última coisa. E Deus mostrou para ele a glória do seu filho, Deus mostrou para ele o tabernáculo, o que significavam os móveis, Jesus é a luz do mundo, os pães da proposição, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mostrou o seu filho, porque Deus não está pensando na lei, mas Deus sempre pensava no seu filho. E depois deu os 10 mandamentos. E olha isso, você sabe o que ele fez com os 10 mandamentos? Ele quebrou de novo? Não. Porque desta vez, quando ele desceu, ele colocou as 2 tábuas dentro da arca da aliança, coberta com um propiciatório. A arca é Jesus Cristo, só um pôde cumprir a lei. Ele disse, a tua palavra escondi no meu coração, e esse é Jesus. Quando você aceita Jesus, Deus te dá um A em cumprir a lei, porque você está nele. Você entendeu? Quando você aceita Jesus, Deus te dá uma nota A por cumprir a lei. Mesmo você sendo ruim. Deus faz assim, e o único lugar seguro para a lei é dentro de Jesus. Amém? Pois só ele a cumpriu.